Bom dia aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 16 da parte B. É um assunto inédito, que até então a gente não tinha lido ele na internet. Esse assunto, ele traz o seguinte tema: chega à Terra o tribunal incorruptível, trazendo consigo dois tribunais corruptíveis. A gente já estudou esse capítulo até o versículo 8, agora a gente vai continuar a partir do versículo 9. Versículo 9. Os que são aceitos para fazer justiça são elevados e podem ser responsabilizados pelo julgamento secreto, mesmo sendo coordenado pelos espiões em oculto. Mas por não aparecer envolvido nos casos, são inocentados nos julgamentos clandestinos. Não aparecem envolvidos nos casos, são inocentados nos julgamentos clandestinos. Vamos repetir mais uma vez o versículo 9. Os que são aceitos para fazer justiça. Quais são os que são aceitos para fazer justiça? Aqueles que... Porque o sistema usa um personagem para fazer injustiça, ou seja, para lhe roubar, e usa outro, né, para prender o ladrão, né? Quer dizer que não é uma justiça bem feita, né? Porque às vezes os bens é roubado e não é restituído, né? Então a justiça já distorcida aí, né? Que às vezes prega o ladrão, mas não restitui o bem do que foi roubado, né? Então, os que são aceitos para fazer justiça são elevados e podem ser responsabilizados pelo julgamento secreto. Por que que eles podem ser responsabilizados? Porque a estrutura que opera, né, o sistema, ele opera secretamente, né? Então, ele só aparece como responsável pela justiça só aqueles que revelam a justiça, né? Aqueles personagens. Mesmo sendo coordenado pelos espiões em oculto, mas por não aparecer envolvido nos casos, são inocentados nos julgamentos clandestinos, né? Então, eles podem ser responsabilizados por quê? Porque os espiões secretos, né? Eles estão em oculto, né? Então, jamais eles vão aparecer como o responsável por esse julgamento, né? Então, o responsável vai ser mesmo as pessoas que... Os personagens, né, que fizeram justiça, né? Versículo 10. Mas nos casos criados através de tramas e armações, todos são envolvidos entre os personagens envolvidos. E quando há personagem que fica sabendo muito, eles podem usar outro para o matar, para evitá-los que seja falada a verdade. Vamos repetir mais uma vez o versículo 10. Mas nos casos criados através de tramas e armações, mas nos casos criados através de tramas e armações, todos são envolvidos entre personagens envolvidos. Então todos são envolvidos, né, entre personagens envolvidos, né, tanto para julgar, como para fazer justiça, como para fazer injustiça, né? Envolvidos. E quando há personagem que fica sabendo muito, né? Fica sabendo que outros atuam no anonimato, usando ele, né? Eles podem usar outro para o matar,
para evitá-los que seja falado a verdade, né? Então eles se protegem, né, através do sigilo, né? Então a garantia deles está no sigilo, né? E eles preservam esse sigilo a qualquer custo. Versículo 11. Caso isso, com isso, os personagens mais elevados são protegidos como os espiões, e os personagens envolvidos são usados para isolar o caso entre si. E, os ma e, e o mais possível criam outros casos para ser conduzido ao esquecimento os anteriores. Vamos repetir mais uma vez o versículo 11. Com isso, os personagens mais elevados são protegidos com os espiões, né? É toda uma estrutura, né? Onde tem os espiões, tem uns personagens mais elevados, né? E os personagens envolvidos são usados para isolar o caso entre si, né? Então, aqueles envolvidos, aquele que é usado para julgar, para fazer justiça, e o que é usado também para fazer injustiça, eles são isolados entre eles, né? Para proteger os superiores, né? E o mais possível criam outros casos para ser conduzido ao esquecimento os anteriores, né? Então eles criam um caso, criam bastante casos, que eles têm muitas tramas, né? Então eles podem criar vários casos ao mesmo tempo, né? E aí aqueles casos anteriores vai conduzir ao esquecimento, porque eles já criam outros já semelhantes, né? Versículo 12. A garantia da proteção aos mais elevados e aos espiões secretos garantem toda a liberdade nas operações secretas. Porquanto a criação, nos casos, não os comprometem. Se qualquer caso isolado ameaça os envolvidos, um dos personagens menos elevados podem ser usado como chefe. Vamos repetir mais uma vez o versículo 12. A garantia de proteção aos mais elevados e aos espiões secretos garantem toda a liberdade nas operações secretas, porquanto a criação dos casos não os comprometem. Se qualquer caso isolado ameaça os envolvidos, um dos personagens menos elevados podem ser usados como chefe, né? Então eles usam como chefe, né? Os personagens envolvidos. Aí, esse caso, né? O negócio pegar pro lado do chefe, né? Que estão no anonimato, aí eles apresentam aqueles menos elevados, né? Para proteger os outros superiores. Porque a garantia da organização está na proteção dos superiores, né? Daqueles que são mais os espiões e os superiores que estão no anonimato. Versículo 13. Pelas próprias ações secretas é possível multiplicar os acontecimentos para desviar a atenção nos casos que ameaçam superiores. E para os livrar, pagam personagens envolvidos para assumir tudo, inocentar outros mais poderosos. Vamos repetir mais uma vez o versículo 13. Pelas próprias ações secretas é possível multiplicar os acontecimentos para desviar a atenção nos casos que ameaçam superiores, né? Então eles fazem tudo, eles são poderosos por isso, porque eles têm todo tipo de estratégia para se proteger. E para os livrar, pagam o personagem envolvido para assumir tudo, né? Então eles pagam o personagem para envolver, né? Aí ele, no depoimento, ele assume tudo, diz, eu sou o chefe e pronto, né? Aí protege os outros superiores e preserva a organização, né? Porque a garantia da preservação da organização está justamente aí, né? E inocentar outros mais poderosos, né? Versículo 14. Todos os casos, quando investigado, devem ficar somente entre personagens envolvidos, bem distante dos mais elevados e dos espiões secretos. E com sucesso ganham tudo tal liberdade para atuarem produzindo outros personagens, outras ocorrências.
Vamos repetir mais uma vez o versículo 14. Todos os casos, quando investigado, devem se ficar somente entre personagens envolvidos, bem distante dos mais elevados, né? Então, todos os casos, né, deve ficar somente entre os personagens envolvidos, né? Tanto para os que fazem injustiça como os que manifestam a justiça, para proteger os grandes, né? E dos espiões secretos. E com sucesso ganham total liberdade para atuarem produzindo outras ocorrências, né? E pode produzir outro porque o sistema está todo protegido, né? Versículo 15. E ganham tanta liberdade e sucesso nas suas operações que forjam os fatos, que até divulgam algumas metodologias de suas operações, como se fosse uma prática legal. Até divulgam. E as pessoas estão, estão tão envolvidas e enganadas nas ações que aceitam participar de tudo, mesmo como vítima ou prejudicada. Vamos repetir mais uma vez o versículo 15. E ganham tanta liberdade e sucesso nas suas operações que forjam os fatos, que até divulgam algumas metodologias de suas ações secretas, né? Eles chegam até a divulgar, né? Porque por causa do controle que é muito poderoso, né? E como se fosse uma prática legal, né? Eles divulgam como se fosse legal, né? Porque a partir do momento que eles conseguem produzir acontecimentos que conseguem dilubriar todos, eles vão ganhando liberdade nas ações, né? Aí eles chegam até a divulgar como se fosse uma coisa normal, porque já se tornou uma coisa tradicionalmente, né? Mesmo na ilegalidade, né? Porque, veja bem, porque o que faz uma ação ilegal é a justiça, né? É a justiça dos homens. A partir do momento que a justiça dos homens deixa manipular esse tipo de acontecimento, aí eles fazem do jeito dele, né? Mesmo sendo ilegal, você pode ver, porque no Brasil, por exemplo, um país que atua mais coisa errada e que é considerado como se fosse certo, né? No Brasil, né? Você pode ver o ladrão, né? O ladrão, a pessoa que rouba, que assalta, né? Inclusive aqueles que assaltam banco. Ela ficou tão tradicional que muitos já têm como um ato legal, né? Por quê? Porque não há justiça para esse tipo de coisa, né? Ou seja, se existe justiça é de forma distorcida, que não acaba, que não combate real o problema, né? Então é do mesmo jeito aqui, né? Vamos ler de novo o versículo 15. E ganham tanta liberdade e sucesso nas suas operações que forjam os fatos, né? E de que maneira que eles ganham essa liberdade? Através dos acontecimentos que vão acontecendo e a justiça aceita, né? A justiça dos homens, né? Aí eles fazem uma parceria para continuar com os acontecimentos, divulgando como se fosse legal, né? Que até divulga algumas metodologias de suas operações, né? Então eles avançaram tanto em termos de liberdade das ações deles, que eles chegam até a divulgar essas ações, como se fosse uma coisa normal, legal, né? Como se fosse uma prática legal, né? Então isso acontece muito no Brasil, aqui no Brasil. Por isso que o país é um país que a ordem é pela desordem, pela violência, pela ação criminal, né? Justamente por isso, porque não existe justiça. A justiça só existe para quem tem dinheiro, né? E as pessoas estão, estão tão envolvidas e enganadas nas ações que aceitam participarem de tudo, né? Você pode ver, as pessoas hoje roubam na brincadeira, a pessoa rouba a outra, mata, né? Então é uma coisa que se tornou tradicional, né? Por quê? Porque não existe justiça para isso aí, né? A justiça opera, mas não funciona para combater, para coibir a prática, mesmo como vítima ou prejudicado, né? Então isso aí no Brasil é uma coisa que acontece com frequência isso aí, né? Versículo 16. O tribunal anônimo, mesmo produzindo os fatos, opera com mais justiça que os oficiais.
porque consegue detectar a realidade dos fatos desde o oculto e sua origem, e pode usar esse conhecimento real para fazer seu juízo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 16. O tribunal anônimo, porque existe dois tribunais. Tem um oficial, que é aquele que tem o juiz para julgar, né? E tem um tribunal anônimo, né? O tribunal anônimo do crime organizado, né? O tribunal anônimo. Mesmo produzindo os fatos, ou para o tribunal anônimo, mesmo produzindo os fatos, opera com mais justiça que os oficiais. Por que que ele opera com mais justiça, né? Porque consegue detectar a realidade dos fatos desde o oculto e sua origem, desde o oculto e sua origem, e pode usar esse conhecimento real para fazer seu juízo, né? Porque ele tem um sistema de sondagem, né, que eles conseguem detectar, né, tudo na sua origem. Então ele é mais justo, digamos assim, que o tribunal do corrompido do juiz, né? Porque o tribunal corrompido dos juízes, ele julga pelo que a pessoa fala, né? Pelo que a pessoa dá o depoimento, né? É dessa maneira que ele julga, né? Então aí é tudo manipulado, né? Porque o depoimento pode ser feito, pode ser orientado pelo advogado para ser feito de uma maneira foge da realidade, da verdade até, né? Para poder defender o cliente dele, né? Então, já o tribunal anônimo, ele é mais próximo da realidade, porque ele detecta o fato na sua origem, né? Via espionagem, né? Então ele é mais justo, por incrível que pareça, ele é mais justo do que o tribunal oficial, né? Versículo 17. E quem age com justiça é detectado logo no início, ao contrário dos tribunais oficiais que usam o que é falado como base do seu juízo, não as obras praticadas, que é possível distorcer o desfecho do julgamento final, controlando os depoimentos. Então, aqui mostra, né, a prova, né, de que os tribunais anônimos é mais justo do que os tribunais oficiais, né. Vamos repetir o versículo 17. E quem age com justiça é detectado logo no início, né? No caso, o Tribunal de Cristo, né? Ele foi detectado pelos espiões secretos desde o início, né? Desde o início eles detectaram ele, né? Ao contrário dos tribunais oficiais, né, que são aqueles tribunais dos juízes, né, que julgam as pessoas, que usa o que é falado com base do seu juízo, né? Então ele é muito mais manipulado do que o tribunal anônimo. Não as obras praticadas, que é possível distorcer o desfecho do julgamento final, controlando os depoimentos, né? Então eles controlam o depoimento, aí eles podem fazer acontecer no julgamento final, né? E diferente do tribunal secreto, né? Que ele opera, né? Ele funciona na sua origem, né? Na realidade dos casos, né? E uma outra coisa, os tribunais oficiais, ele julga por dinheiro, né? Então ele é muito mais corrompido, muito mais injusto do que o tribunal secreto, né? Versículo 18. Desta maneira, o tribunal anônimo é exaltado, tendo o poder de traçar e preparar as linhas de investigações que devem ser feitas através da produção dos fatos. Ainda produzir o tipo e o tempo da ocorrência e ainda selecionar os personagens que devem ser envolvidos. Vamos repetir mais uma vez o versículo 18. E desta maneira o tribunal anônimo é exaltado, né? Ele é exaltado, né? Por quê? Porque o tribunal oficial é todo corrompido, né? É todo manipulado, né? Tendo o poder de traçar e preparar as linhas de investigação que deve ser feita, né? Então ele tem poder, né? Ele tem o poder de traçar e preparar as linhas
de investigações que deve ser feita, né? Então ele tem muito meu poder de criação, né? Através da produção dos fatos, né? Ainda produzir o tipo e o tempo da ocorrência, né? Então ele pode produzir o tipo, que é ocorrência, né? E o tempo, né? E ainda selecionar os personagens que devem ser envolvidos, né? Então ele tem todo o poder, né? Porque ele pode selecionar os personagens, ele pode fazer a ocorrência no tempo que ele quiser, o tipo de ocorrência, né? Os fatos, traçar os personagens. Então ele tem o Tribunal Secreto, ele tem muito poder, né? Ele tem muito poder por isso, né? Porque ele pode fazer da maneira que ele quiser, né? Então, irmão, a gente leu até o versículo 18, né? A gente vai parar por aqui. Na próxima gravação a gente vai continuar, né? Com esse assunto. Agradeço a todos em nome de Jesus.